Hoje eu fui convidado aqui pelo meu amigo Desidério Peron, da revista Insieme, para falar um pouco sobre a situação do Consulado Geral da Itália em Curitiba, que pouca gente sabe, mas é o segundo consulado em número de inscritos do Brasil. Ou seja, hoje é o segundo mais importante consulado do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. O que é que eu posso dizer sobre esse consulado é que no momento atravessa um problema caótico. Vejam bem, o consulado de Curitiba funciona hoje com apenas 3 funcionários de carreira, incluindo o cônsul-geral da Itália. Hoje o cônsul de Venezia, que aliás cumprimento e elogio pelo excelente serviço que ele vem prestando desde que assumiu, tentando resolver os problemas que o consulado está atravessando. Como se não bastasse isso, nós também atravessamos um problema da pandemia, que causou problemas não só para o consulado de Curitiba, mas para todo o mundo e para todas as entidades, não é? Sejam elas governativas ou particulares, e fez com que o consulado, por determinação do Ministério das Relações Exteriores, mas evidentemente também observando as restrições locais, fez com que o consulado trabalhe em períodos alternados de funcionários, para que não haja acúmulo de gente no próprio consulado. Com isso, fez também com que o atendimento presencial praticamente deixasse de existir. Hoje se emitem passaportes somente para casos de emergência, e tenho conhecimento que o consulado recebe centenas de pedidos diários sobre passaportes. Às vezes até me pergunto onde que as pessoas querem ir nesse momento, mas a gente entende que é um direito das pessoas de pedirem o seu passaporte, mas também é um direito do consulado de atender na medida das suas possibilidades e do seu trabalho. O que acontece é que o Ministério das Relações Exteriores, talvez por problemas também da pandemia ou algo parecido, não tem dado a devida atenção para os consulados e para Curitiba. Eu vi agora recentemente até uma crítica sobre o atual subsecretário de Estado, que substituiu o senador Ricardo Mello. Não que eu esteja aqui para fazer apologia do trabalho do senador Mello, mas devo dizer que quando ele era subsecretário, ele tinha muito conhecimento dos problemas do exterior e procurava, de um certo modo, ajudar esses consulados. O atual subsecretário me parece que não está muito preocupado com os italianos no exterior. E isso causa problema também para o consulado, porque se não tem alguém que defende as necessidades dos consulados, dificilmente o governo vai fazer algo para que esses consulados possam executar o seu trabalho de um modo mais digno, não é? É difícil pedir para as pessoas que tenham paciência, é difícil, ainda mais nos momentos que nós atravessamos. Mas, por outro lado, o consulado não pode dar um atendimento se ele não tem pessoal suficiente. O consulado não pode dar um atendimento se o atendimento presencial está bloqueado, digamos assim. Então, é uma situação muito, muito, muito complicada e eu não sei se isso será resolvido em breve, curto espaço de tempo. O Walter, segundo o cônsul de Venezia afirmou na entrevista recente, já foram abertos 2 editais de não haver candidatura para Curitiba. O que isso representa? Por que nós estamos nessa situação? Então, isso é muito boa a pergunta, é muito importante até para esclarecer. Vejam, existem cargos no consulado que têm que ser obrigatoriamente exercidos por pessoas que venham do Ministério das Relações Exteriores de Roma. Os contratistas locais, que também fazem um excelente trabalho dentro das limitações e das possibilidades, inclusive da própria pandemia, eles não podem exercer alguns cargos, eles não podem fazer, como se diz, substituir algumas funções, porque elas são inerentes ao funcionário de carreira, ao funcionário consular. Então, cada setor tem um responsável. E o que acontece? Os responsáveis de alguns setores, eles foram, obviamente, terminando os mandatos, que, infelizmente, pela própria legislação, ela pode durar 4 ou 5 anos numa única sede, depois eles são obrigados a sair, então seriam substituídos. Para essas substituições, o Ministério ele publica uma lista dando os cargos vagos.
dizendo quais são os cargos, qual é a função, qual é o nível do funcionário, porque tem várias divisões, né, de funcionários, os diplomatas, os funcionários administrativos. Então, eles colocam um edital, que eles chamam de convocação, ou melhor, nem de convocação, um edital de publicação dos postos vacantes, ou seja, dos lugares vagos nas vários consulados ao redor do mundo. E, infelizmente, nos 2 últimos anos, né, Curitiba, que tinha cargos e tem cargos disponíveis, ninguém pediu. Então, não se sabe quais são os motivos, teoricamente, mas na verdade existe. O Brasil, infelizmente, na questão da segurança, continua ainda com um nível assustador. É claro que não é Curitiba, né? Claro que a gente fala muito de segurança, é mais do Rio de Janeiro e outras localidades, mas mesmo assim é Brasil. A pandemia, né? O Brasil é proibido a entrada de brasileiros no exterior, praticamente em todos os países, então ninguém vai querer sair da Europa, da Itália, para vir assumir um cargo no Brasil com esse risco. O Ministério, alguns anos atrás, reduziu o ganho dos funcionários que vinham para o exterior. Isso faz com que a pessoa pense muito antes de se deslocar, porque precisa ver se vale a pena, porque a pessoa pode ter que pagar aluguel, pode ter que pagar escola, qualquer coisa assim. Então, às vezes, o custo é mais elevado. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, o ensino público é uma coisa que deixa a desejar. Então, ninguém vai trazer um filho lá de Roma para colocar numa escola pública, não é? Infelizmente. E uma escola particular, todos nós sabemos quanto custa. Então, todos esses fatores somados fizeram com que as pessoas ganhassem até menos, mas escolhessem ali, por exemplo, de Roma para Albania, né? De Roma para outros países mais próximos, não é? Que a pessoa pega um avião e em 1 hora está em casa no fim de semana. Todos esses fatores vêm prejudicando o exercício funcional do consulado de Curitiba e também de outras partes do Brasil, não é só Curitiba especificamente. Para você ter uma ideia, funcionários que foram embora e que querem vir a Curitiba estão tentando retornar, e vão retornar porque ninguém pega. Então, quando ninguém pede a vaga, você pode fazer uma lista extraordinária e substituir sem esperar aquela lista que é anual e tal e tal. E eu acredito que isso vai acontecer, mas não vai ser assim uma coisa que vá suprir todas as necessidades do consulado. Infelizmente, nós estamos numa situação de altíssimo risco, digamos, de risco funcional, né? Onde os funcionários não têm a capacidade física para suprir a demanda. Isso é uma questão muito lógica. As pessoas, o consulado não responde, o consulado não atende, o consulado não responde telefone, o consulado não... É uma questão física. Quantas horas você pode trabalhar por dia para responder isso? Mas quando você tem uma demanda represada, enorme, que não é culpa do nosso atual cônsul, que isso já vem de anos e anos e anos, e que não se resolve, mas hoje tem 50 mil pessoas esperando para serem chamadas na fila de espera da cidadania, passaportes, que agora talvez mude o sistema e deve mudar, porque é um sistema, para mim, que não funciona, agendamento, você agendava o passaporte para 1 ano, quer dizer, como é que pode você agendar um passaporte só daqui a 1 ano que você vai ser atendido? Mas tudo isso é em função da capacidade operativa da pessoa. Não é? Se o sistema, se a pessoa tem a capacidade física de produzir 30 passaportes por dia e chega a 60 pedidos, é óbvio que você vai ter um acúmulo e que as coisas não vão funcionar. Então, repito, não para fazer a defesa do consulado, que seguramente eles não precisam da minha defesa, mas também porque conheço a situação e também porque represento a minha comunidade ítalo-brasileira, como conselheiro do COMETS e com uma vasta experiência, já fui 2 vezes conselheiro do TDE, já fui presidente do COMETS várias vezes, então eu tenho que explicar para a minha comunidade que não é falta de vontade. A única coisa que eu não gosto é quando um cidadão italiano, ítalo-brasileiro, ou seja, um descendente que tenha a cidadania, enfim, seja maltratado. Isso não é
admissível, né? As respostas podem, e às vezes elas têm que ser negativas, mas sempre dentro de um atendimento, digamos, de cortesia, de explicações, que sempre que você explica para a pessoa a situação, a pessoa entende. Mas a educação, o bom atendimento tem que existir. Agora, infelizmente, na situação atual, os atendimentos presenciais estão suspensos, né? Então as pessoas dizem, eu vou lá no consulado para obter informação, ninguém me atende. Mas não vai atender, porque presencialmente não pode atender no momento, né? Então, essa compreensão, fazendo aqui agora, nesse caso, uma defesa, que eu disse que não precisava defender o consulado, mas fazendo uma defesa do consulado, é que tenho que dizer para a minha comunidade que tem que ter paciência nesse momento. Por outro lado, Walter, vamos ter brevemente aí eleição para os comitês. Exatamente o órgão de representação dessa comunidade. Você não acha que está na hora de haver uma reação política da comunidade em cima desse problema que não é de hoje, é crônico? Veja, é muito importante esclarecer duas situações em relação ao COMITES. Primeiro, o COMITES, com a legislação que ele foi criado, que é essa legislação em vigor, me desculpe a expressão, não serve para nada. E eu sei, eu sou conselheiro, né? Estou falando de mim mesmo. Não serve para nada no sentido de que muitas coisas que os conselheiros, né, e que a própria comunidade pensa que o COMITES pode fazer, o COMITES não pode fazer. Faz muitas coisas mais pela vontade e pelo relacionamento com o cônsul de turno do que pelo seu trabalho, digamos assim, legal, ou aquilo que a legislação lhe permite fazer, não é? Agora, a segunda questão é, nós estamos em discussão, inclusive participei aqui de uma reunião virtual essa semana, com o próprio TDE, porque se fala muito de renovação, e já há muito tempo, desde o tempo que eu era conselheiro, eu até sugeri modificações na lei, né? Quando eu era conselheiro do TDE, eu tinha, na própria discussão, eu sugeri algumas modificações, eu mesmo, e se fala muito de uma nova legislação. Só que essa nova legislação não sai. Ninguém se preocupa de fazer, talvez o parlamento italiano não tenha nenhum interesse em dizer, eu não vou me preocupar com os italianos no exterior, com uma legislação do comitê dos italianos, né? Sabe Deus até se algum parlamentar não diz isso aí não serve para nada, né? Porque desde que nós elegemos os nossos parlamentares no exterior, nós também demos um belo tiro no pé, porque tiramos praticamente aquela questão dos comitês, que é um órgão mais representativo da comunidade local, não é? Porque os poderes passaram para os parlamentares. Tecnicamente, eles são muito mais poderosos, mas vamos ver o desempenho desses parlamentares. É uma vergonha, é vergonhoso. Na última reunião do CGIE, sequer um parlamentar eleito no exterior esteve presente. Segundo consta, todos tinham sido convidados. Não, nenhum participou, nenhum. Eu não estou aqui defendendo nenhum, né? Veja bem que existem parlamentares, é só pesquisar, que faz mais de 1 ano e meio que não comparecem a uma reunião a do parlamento em Roma, né? E pela pandemia continuam recebendo os seus salários. Então isso é vergonhoso, né? Agora, o que eu posso dizer? Vão me dizer, mas quem elegeu? Quem elegeu foi a comunidade, né? Então a gente vai bater em cima disso e está criticando a própria comunidade, porque é a comunidade que elege, né? O que eu posso dizer nesse momento? E o outro fator é que o próprio TDE, ele não está conciso, ele não tem o consenso. Eu vi essa reunião, presenciei essa reunião, como falei, virtual. Alguns conselheiros, não, temos que votar imediatamente, seja com essa lei ou com a lei velha. Tá? Outros conselheiros, não, temos que adiar a eleição pelo menos por uns 3 meses, porque precisamos produzir uma lei nova. Outros conselheiros falam, não, no momento não dá para votar porque a pandemia vai ser um fracasso. Então, se você somar, pode ser que todos tenham razão. Só que um órgão representativo, ele tem que ter uma união. Ele tem que decidir um caminho e ir com esse caminho para o governo e para o parlamento. Porque se você chega lá dizendo a maioria decidiu isso, a outra maioria decidiu aquilo, a minoria decidiu aquilo, o próprio parlamento, ele diz, bom, nem ele sabe o que querem. Então, a eleição diz que vai ser em dezembro. Vamos analisar a situação do próprio Brasil, nós aqui, que interessa a nós. Primeiro, dezembro.
sabemos que tipo de mês é para o Brasil, né? Praticamente férias, verão, ao contrário da Europa. Pandemia, né? Vamos votar como? Nós vamos ter que ir no consulado assinar, porque existe aquela famosa ficha de inscrição, de aprovação da lista. Terceiro, vai ser pelo correio? Quem é que vai sair de casa e vai levar o envelope no correio para votar para o Comets, né? Que 90% nem sabe para que é e para que serve, né? Quarto, vamos fazer qual é a opção? Tem a opção de voto, aquela que chama opção ao contrário, quem quiser votar vai ter que fazer a opção. Quantos vamos conseguir? Na última eleição teve no mundo inteiro 3% de eleitores, né? Isso faz com que cada vez mais essas entidades representativas da comunidade, elas caem em descrédito. E não é nem por culpa daqueles conselheiros eleitos, que temos muitos conselheiros batalhador, que às vezes até querem extrapolar a sua função, justamente com a ânsia e com o intuito de ajudar a comunidade, né? Então, sinceramente, agora que é a minha opinião, eu diria assim, não sei se deveríamos votar. Eu estou entre aqueles que essa velha lei não serve para nada. Se nós vamos votar novamente com essa lei, nós vamos continuar no status quo. Vai continuar exatamente o que é hoje. Agora, Walter, não se trata exatamente apenas de fazer defesa do consulado, se trata de ser uma expressão política que não implica em questão legal, de ter direitos e etc e tal. Se trata de expressão política. O que o Comets poderia fazer, por exemplo, perante as autoridades romanas, numa situação como se encontra o consulado aqui? Eu acho que nós poderíamos, e talvez até devêssemos, começar a escrever, a nos manifestar, seja como eu estou fazendo agora, seja através de uma... como se diz, uma carta ou qualquer coisa assim, um manifesto, né, às autoridades consulares, mas principalmente ao governo, né, não somente ao Ministério, ao diretor-geral dos italianos exterior, do Ministério, mas inclusive ao Ministro das Relações Exteriores, hoje o Di Maio, ou ao embaixador e aos parlamentares. E aos parlamentares eleitos no exterior, fazendo um relatório do caos que é hoje Curitiba especificamente, mas certeza outros consulados do Brasil talvez estejam também na mesma situação. Apesar de que São Paulo hoje tem 50 funcionários, Curitiba com a segunda circunscrição tem 3. Né? Vamos contar 10, porque os contratistas contam também, mas veja, nós teríamos que ter pelo menos a metade dos funcionários de São Paulo hoje, porque nós temos a metade dos inscritos hoje. Né? Na verdade, estamos com acho que 1/3, 1/4 de funcionários. Então, acho que nós deveríamos, eu até na próxima reunião, até eu vou conversar com o presidente, que devemos convocar uma reunião agora, né? Mesmo que seja virtual, eu vou propor que a gente faça uma manifestação, né? Até por dever e também para dar uma satisfação para a comunidade e também para dar um apoio ao próprio consulado. O cônsul disse que enviou agora recentemente, semana passada, ou essa semana ainda, um relatório completo a Roma e disse que Roma se manifestou abismada e surpresa, embora receba todo mês os números daqui. Eu acho que receber com surpresa a situação não é bem o termo, bem o correto, porque eu não acredito que eles não saibam o que está acontecendo aqui. Eles sabem porque não é uma situação que ocorreu agora durante a pandemia, é uma situação que já vem de passado, outros cônsules já escreveram ao Ministério, né? Outros cônsules já pediram novos funcionários, assim por diante. Então, talvez eles querem manifestar essa surpresa, assim, para mim até uma manifestação meio extemporânea, porque eu acredito que eles conhecem o sistema. Mas eu acho que é nosso dever apoiar o consulado, escrever e também relatar esses casos que estão acontecendo, casos que eu digo não específicos, não devemos entrar na especificidade, que o cidadão teve a cidadania recusada ou que o cidadão não consegue agendar o passaporte. Não é essa a função nossa lá no Ministério, né? Isso a gente pode relatar um cônsul geral, mas eu acho que nós temos que relatar a situação
macro do consulado, explicando, dizendo, olha, o consulado de Curitiba não tem pessoal suficiente, o pessoal do consulado está trabalhando em ritmo alucinante, mas não todos os dias, porque tem esta rodízio, vamos chamar assim, né? Esta situação em que o próprio Ministério determinou, porque, veja, é necessário dizer uma coisa com muita honestidade. Nós tivemos casos de morte em consulados por Covid-19. Graças ao bom Deus, não foi em Curitiba, não foi no Brasil, mas tivemos um caso, por exemplo, no Egito, né? Eu li que um funcionário morreu de Covid e que aqui em Curitiba, posso garantir que alguns funcionários pegaram a Covid, foram contaminados. Então, é óbvio que também tem que se tutelar o pessoal, né? Acho que outro detalhe muito importante, eu acho que o governo italiano deveria fazer um contato com o governo brasileiro e enviar a vacina para os consulados vacinar os seus funcionários, não é? Eu até comentei isso e muitos dizem, mas não é justo. Mas peraí, como assim não é justo? Por que não é justo? Esses funcionários não são do Brasil, são funcionários do governo italiano. Então é obrigação do governo italiano tutelar esses funcionários, não é? Eu ouvi também alguém dizendo, não, mas nós não podemos vacinar pessoa estrangeira, entendeu? Eu vi isso, hein? Estou falando sério. Então, veja, e alguém vem me dizer que não é justo que o governo italiano vacine os funcionários do consulado? Eu acho que seria uma medida extraordinária, né? Vai existir agora, tenho conhecimento, logicamente, porque estou envolvido nisso, de que se um funcionário do ministério, do consulado, de qualquer consulado do mundo, for a Roma em férias, ele vai avisar e ele vai poder ser vacinado. Mas e os funcionários locais, que não vão em férias a Roma? E os funcionários que nós chamamos de contratista? Não seria justo esses funcionários serem todos vacinados? Por quê? Porque eles estão correndo risco. Eles têm aqui o movimento dentro do território brasileiro. Eles vão para casa, eles vão no supermercado, não é? Aí vão para o consulado, contamina outros funcionários e pode acontecer, como já aconteceu em outros lugares, até uma tragédia. Então eu acho que o governo italiano poderia fazer esse contato e dizer, olha, nós vamos enviar. Vai dizer, mas o Ministério da Saúde não vai permitir porque tem que seguir os critérios. Espera, nós estamos falando não de vacinar o jogador de futebol parece que o governo não autoriza, daí foram vacinar no Paraguai, né? Estou falando de vacinar funcionários de um órgão estrangeiro, não é? Que provavelmente o próprio governo brasileiro vai dizer, não, o senhor não pode tomar vacina porque o senhor é estrangeiro. Então, essa situação tem que ser absolutamente estudada e verificada. Ou o governo brasileiro, o Ministério da Saúde brasileira, autoriza os governos estrangeiros a mandarem para as suas representações consulares, e diplomáticas e consulares, ou o governo brasileiro vai ter que, de um certo modo, dar uma prioridade também para essas entidades, que, aliás, eu acho pior do que se eles autorizarem o governo mandar, porque daí vão dizer, o governo brasileiro, em detrimento da sua população, está vacinando, né, os diplomatas e tal, que daí vira aquele bate-boca de privilégios. Não é isso que a gente quer. Eu, pelo menos, não é isso que eu penso. Eu acho que o governo brasileiro, com contato com o governo italiano, o governo alemão, podia dizer, senhores, a embaixada da Alemanha em Brasília vai receber as doses para distribuir para os funcionários da embaixada. O governo italiano vai enviar as doses. Quantos funcionários somos no Brasil? X. Vai enviar as doses para aqueles não vacinados. Eu acho que esse seria um caminho espetacular e que resolveria o problema, porque os funcionários vacinados poderiam trabalhar.